Saturdays in the rocket summer, blue skies in the morning's air. O homem sempre admirou o voo suave dos pássaros. Muitos aventureiros tentaram imitar de alguma forma esses seres de asas, mas não tiveram sucesso. Leonardo da Vinci pesquisou sobre a anatomia dos pássaros e obteve informações sobre o comportamento de suas asas em relação ao ar. Tempos depois, Alberto Santos Dumont conseguiu voar pela primeira vez com seus 14 dias por alguns metros. Com a Segunda Guerra Mundial, a indústria aérea obteve um grande impulso, originando pesquisas e estudos para o aperfeiçoamento dessas máquinas maravilhosas. Para que o avião voe, é necessário que algum tipo de força vença ou anule seu peso. Então, vamos verificar o que realmente acontece fisicamente durante seu movimento, originando fenômenos que vão ser explicados no desdobramento dessa matéria. Eu vou falar sobre os fenômenos físicos que ocorrem sobre o avião. Primeiro, nós temos um obstáculo bastante comum, que é a nossa gravidade. A gravidade foi bastante fácil de se driblar, claro. Por causa de quê? Por causa dos nossos formatos aerodinâmicos. Também nós temos o que é a força do ar, que vários cientistas pesquisaram sobre isso. Que era o quê? Os elementos do ar, nós temos o quê? O nosso oxigênio, o nosso hidrogênio, o nosso carbono, o nosso água, que não sei porquê, mas estava aqui na folhinha onde eu li. Nesses elementos nós vamos ter o que? Nós temos as forças vetoriais e escalares. Massas de ar influenciam nesse negócio de vetores e podem ser somadas ou vice-versa. A nossa aerodinâmica pode ser considerada como a terceira lei de Newton. Esse negócio de toda força resultante tem um negócio no lado. Por quê? Por causa que quando um avião entra em movimento, tem essa força. Ele não tem esse negócio de anulamento. Pois é. Quando o avião se desloca para o ar, ocorre um fenômeno na asa que irá produzir uma força para cima, sentido inverso ao peso. O perfil da asa tem comprimentos diferentes na parte superior e na parte inferior. Devido a esse formato, possibilita de duas partículas de ar percorrendo tais comprimentos ao mesmo tempo. Consequentemente, tenham velocidades diferentes. A física explica o aumento da velocidade de um fluido de paredes de um tubo provoca o aumento da pressão dinâmica, ar em movimento, e a diminuição da pressão estática, originando uma força. Então, tal diferença de pressões é chamada de resultante aerodinâmica, agindo no chamado centro de pressão, tendo como seu componente vertical a força de sustentação. O perfil da asa pode formar um ângulo imaginário com a direção horizontal, formando o ângulo de ataque, que poderá aumentar a força de sustentação, ao mesmo tempo aumentar a força de resistência do ar, fazendo com que esse avião tenha menor procedimento de aproximação. Estas estão com maior ângulo de ataque, estão com pouca velocidade. Quando aumenta-se demais esse ângulo, aumenta também a resistência do ar, na mesma proporção, diminuindo muito sua velocidade. Com isso, o avião pode perder-se instantaneamente na sustentação, entrando em stall. Stall significa perda total da sustentação em voo. O arrasto é uma força aerodinâmica devido à resistência do ar, que se opõe ao avanço de um corpo. O arrasto, de forma dependente, alguns fatores de densidade do ar. Essa é a forma que descobre o arrasto, onde D é a força de resistência, C é a coeficiência de resistência aerodinâmica da asa, que multiplica densidade do ar dividido por 2. S é a área da superfície da asa, que multiplica a velocidade da aeronave ao quadrado. Um dos tipos de arrasto é o arrasto reativo, está relacionado com a característica da superfície, sendo ela lisa ou áspera. Quanto mais próximo dela, o ar forma uma camada de limite, no qual se move de forma laminar a superfície lisa. Atualmente, as acronaves são feitas de materiais mais vivos na sua área externa. O segundo tipo de arrasto é o arrasto induzido, que está relacionado à parte superior e à parte inferior da asa. Quando o ar da parte inferior tenta fluir para a parte superior, causa um turbilhonamento na asa que pode causar uma resistência no avanço do avião e uma diminuição na sua sustentação. Existem alguns equipamentos
tecnológicos que podem diminuir o acontecimento desses fenômenos. É como o inglês, localizados nas pontas das asas, principalmente em aviões mais modernos. Tração é a força que impulsiona a aeronave para frente, sendo originada de algum motor. Normalmente, nos dias de hoje, a aviação está servida de motores convencionais e de motores a reação, utilizando-se turbojatos e turbofan. Os motores convencionais utilizam da mesma tecnologia que os carros modernos, ou seja, é um sistema de 4 tempos, utilizando-se de um número variável de cilindros, onde será gerada a energia necessária para movimentar a hélice do avião, que impulsionará ele para frente. Uma mistura de ar e combustível dentro do carburador é emitida para a câmara de combustão dentro do cilindro, pela válvula de admissão, movimentando o pistão para baixo e transferindo todo o movimento para o eixo de manivelas ligado à hélice. Após o pistão sobe e comprime a mistura, a qual receberá uma container de um dispositivo chamado vela, provocando uma combustão e um aumento da pressão e de mistura de uma consequente expansão, forçando o pistão para baixo, após que os gases finais são expelidos pela válvula de escapamento e o ciclo continua para que o avião mantenha a força de tração. Devido ao avanço da tecnologia, alguns aviões, a hélice, utilizam um sistema que adiciona uma turbina que será vista nos motores da reação, recebendo o nome de turbohélice. Motores a reação. Esse tipo de motor funciona de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação. A ação se situa na expulsão dos gases para trás, fazendo a reação, que é levando o avião para frente. O sistema em si utiliza-se de um conjunto de pás na parte da frente, formando o primeiro compressor, que é a parte de trás, segundo compressor da turbina, e no meio contendo uma câmara de combustão, onde se dará a queima na mistura de ar comprimido com combustível, normalmente querosene, que aumentará ainda mais a pressão dos gases, originando uma saída dos mesmos muito forte. Normalmente, as aeronaves maiores são servidas de 2 a 4 motores. Só que, de acordo com a evolução da tecnologia, vai fazer que as aeronaves maiores tenham apenas 2 turbinas, grandes turbinas. O peso está relacionado com a força da gravidade, então não é possível alterar essa força. Aí é preciso aperfeiçoar cada vez mais as aeronaves. O peso é um fator muito importante nas operações de pouso e decolagem, pois um avião muito pesado irá precisar de maior comprimento de pista para decolar, para conseguir velocidade suficiente para anular o peso. O mesmo acontece com a aterrissagem. O avião utiliza-se de outras superfícies fixas, além das asas, para manter o voo. Os estabilizadores horizontais e verticais, localizados na cauda do aparelho. O estabilizador horizontal tem a função de evitar que o avião gire em torno dos eixos das asas, nem baixando nem levantando na área do avião. Já o vertical tem a função de evitar a guinada do aparelho, girando em torno do seu eixo vertical.